Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre traumatologia, na nossa série de casos clínicos. Teremos um caso apresentado com fratura de osso frontal, fratura de maxila, DEFOR 2 e fratura das paredes orbitárias. Bom, eu sou cirurgião de 2 hospitais referência em trauma aqui no nosso estado. Então é um caso bem interessante que operamos na semana passada. É um caso de politrauma, na verdade, né? E a ideia de hoje é o quê? Trazer esse caso para vocês, um pouco de referência bibliográfica, né, para enriquecer o conteúdo. Então, não só apenas mostrar o caso, mas aproveitar e agregar um pouquinho de conteúdo teórico, né, mas sem tirar o foco do caso a ser apresentado. Então, antes de mostrar o caso em si, vamos falar um pouquinho no que diz respeito à traumatologia, como que é o exame clínico, como que nós fazemos para chegar ao diagnóstico de um paciente. A gente vai ter que avaliar, fazer inspeção, palpação, palpar os bordos periorbitários, avaliar o paciente se tem alguma deformidade, se tem algum degrau ósseo palpável. Muitas vezes o paciente vai ter sinais e sintomas como dor, rubor, né, aqueles sinais clássicos de um trauma. Ele vai apresentar desoclusão dentária, que é muito comum, parestesia também, pelo fato das fraturas envolverem a área de passagem, né, da inervação, como alveolar inferior ou infraorbitário, né? Enfim, mas o clássico é a desoclusão dentária, né, quando envolve a maxila e a mandíbula. Quando pega as porções orbitárias, né, que envolve o osso zigomático e as paredes orbitárias, muitas vezes o paciente vai ter diplopia, que é visão dupla, enoftalmia, que é um olho um pouquinho mais fundo, ou exoftalmia, o olho um pouco projetado. Tudo isso em função das fraturas das paredes ósseas que estão em toda essa região facial que é bem complexa. Bom, no que diz respeito ao exame por imagem, para a gente fechar o diagnóstico, antigamente nós ficávamos mais com as radiografias, que temos ainda, né? Radiografia panorâmica, posto anterior de mandíbula, temos aquelas incidências de seios da face, que ajuda muito a ver fraturas de terço médio, incidência de Hertz para arco zigomático, né? Mas hoje, realmente, a tomografia computadorizada, ela nos dá uma precisão de diagnóstico e é muito importante no planejamento das nossas cirurgias, né, dos casos de trauma. Aqui eu mostro para vocês, então, para exemplificar, uma radiografia panorâmica, que a gente consegue diagnosticar uma fratura de mandíbula. Aqui uma radiografia pós-anterior, nós chamamos de PA de mandíbula, né? E a tomografia computadorizada, que a gente consegue ver cortes nos planos coronal, axial, sagital, reconstrução tridimensional. Então, realmente, agrega muita informação para a gente, para diagnóstico e planejamento. Tá, em relação a princípio de tratamento em traumatologia, a gente precisa entender que são 3 princípios de redução, contenção e imobilização. A redução é o quê? É você voltar com o osso fraturado para a sua posição anatômica original. É o que a gente está mostrando aqui nas imagens. Já a contenção, o nome já diz, é conter, é fixar a fratura. E atualmente nós fazemos com um sistema de fixação interna rígida, né? Com placas e parafusos, como a gente mostra aqui nesse caso de uma fratura de mandíbula. E a imobilização se refere a impedir que a musculatura atue nos fragmentos fraturados. No nosso caso de cirurgia facial, bucomaxilofacial, a contenção significa um bloqueio maxilomandibular. O paciente fica bloqueado, tem a barra de Ehret, né? É muito utilizada ainda atualmente, mas hoje a gente usa bastante os parafusos de bloqueio, juntamente com fios de aço para manter o paciente bloqueado. Esse bloqueio, geralmente, ele é somente no transoperatório, quando a gente faz fixação interna com placa e parafuso, só que tem casos que a gente mantém um pouco no período pós-operatório. Então, basicamente, então, esses são os princípios, né, de tratamento de fraturas faciais. Mostrando, então, agora o nosso caso, né, foi um paciente vítima de acidente automobilístico, de colisão com moto e um automóvel, e aí fez um politrauma, né? O paciente ficou em CTI, teve fraturas de membros, mas no que se refere à nossa área, ele fez uma fratura de osso frontal, da tábua externa do osso frontal, fratura de terço
média envolvendo o complexo naso-órbito-etimoidal. A tomografia mostra bem como houve esse deslocamento dessa porção interorbitária, essa porção óssea, o envolvimento significativo das paredes orbitárias, as paredes mediais, né? E o traço de fratura ocorreu com uma fratura Lefort 2, né, descendo pelos bordos infraorbitários até a região de pilares zigomáticos e bilaterais, e indo em direção aos processos pterigóides. E esse caso ainda, para dificultar ainda, ele teve uma fratura de linha média de maxila, né? Nós chamamos uma fratura de Lanelong, né? Então foi um caso bem complexo. Então a gente mostra aqui as tomografias e aí já partimos para a cirurgia para mostrar para vocês. Nesses casos, para acessar o terço superior da face frontal, a gente precisa fazer um acesso coronal, né? Que é nessa região de couro cabeludo, né? Para acessar o osso frontal. Vocês podem ver ali como estava fraturado, uma fratura cominutiva dessa tábua óssea a externa do osso frontal. E aqui, em sequência, a gente já mostra pós-redução, a fixação com placas e parafusos, a redução também dessa fratura do osso frontal e fixação de uma tela de titânio. Mas a grande dificuldade aqui nesses casos é a gente reconstruir o teto de órbita e as paredes mediais de órbita. Tá? E uma preocupação também sempre é o quê? Colocar o osso nasal em posição, fazer a projeção do osso nasal para ficar apropriada e também o ligamento palpebral medial, para evitar qualquer tipo depois de telecanto traumático, que nós chamamos, que é esse aumento do espaço interorbitário pós-operatório. Bom, para acessar a porção de assoalho orbitário, aí tivemos que fazer mais outros acessos, né, que foram os acessos subciliar, do lado direito e esquerdo. O lado direito, além da fixação da placa e parafuso, a gente teve que reconstruir também com uma tela de titânio no assoalho. Bom, além disso, fizemos um acesso interoral, né, na região de fundo de vestíbulo maxilar, e realizamos a redução das fraturas, né, e fixação com placa e parafuso nos pilares zigomáticos bilaterais. Além da fixação daquela fratura de linha média, próxima à linha média, na verdade, né, que foi a fratura Lanelong, aquela fratura correndo ali na linha média de maxila. Agora, o importante é mostrar para vocês também aqui nessa imagem, para a gente assegurar que o osso, que a maxila e a mandíbula ficariam bem posicionados em oclusão, todos os casos de trauma, né, que envolve maxila e mandíbula, a gente precisa fazer um bloqueio maxilomandibular, nem que seja somente no transoperatório. Isso para nos direcionar a oclusão, de forma a oclusão ficar correta e também a fixação óssea ficar correta com as placas e parafusos. E aqui a imagem já do pós-operatório imediato, a gente já consegue ver uma reconstrução já, né? O dorso nasal bem projetado, o frontal também bem projetado, né? Já não tem mais aquela deformidade. E aqui a tomografia pós-operatória, né? A gente mostra a reconstrução tridimensional para vocês e a gente, nesse caso, a gente conseguiu uma redução anatômica, né? Tivemos um bom resultado. Bom, além do caso apresentado, a ideia é trazer hoje para vocês um pouquinho de referência, um pouquinho de conteúdo em referências bibliográficas. Então, trago para vocês e apresento o sistema da AO Surgery Reference. Na verdade, eles são uma fundação, né, uma instituição sem fins lucrativos, com vários guidelines de orientação de como realizar a fixação interna rígida. Então, a gente usa como referência para as nossas cirurgias na área de traumatologia, que é o que eu apresento agora para vocês. Para achar o site da All Surgery Reference, é só acessar pelo Google. O primeiro resultado já vai ser eles e vai te direcionar para a página. Vocês vão encontrar ali trauma ortopédico, de coluna, crânio maxilofacial, que vai ser a nossa área, né? Então, vocês podem ver trauma de crânio, terço médio, dental alveolar, de mandíbula. Vamos clicar, então, no caso apresentado hoje, que foi trauma de terço médio e de frontal. Clicando em terço médio, vai ter uma classificação, fraturas simples, cominutivas, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, fraturas naso-óptimo-etimoidais. Vamos clicar aqui, então, na fratura Lefort 2. E dependendo do caso clínico, né, você vai ter um tratamento indicado, pode ser fechado, não cirúrgico, pode ser com uma abordagem cirúrgica mesmo, para fixação de placa e parafuso, que foi o nosso caso, inclusive, né? Mostrando aqui, então, um acesso, um caso cirúrgico, né? Tem todas as considerações gerais,
as orientações de acesso, melhores locais para fixação das placas, mostra vários tipos de acesso, por exemplo, aqui, clicando no acesso transcutâneo subciliar, né, ou infraorbitário. Então, ele mostra aqui, por exemplo, subciliar, subtarsal, as áreas de eleição, como realizar esse acesso cirúrgico. Então, é bem interessante, né? Mostra ali, né, a possível região de fratura, juntamente com esses acessos. Bom, vou mostrar aqui também o acesso coronal, né, que dependendo do caso, tem que realizar esse acesso para realizar a fixação, que foi o nosso caso para a fratura de frontal, né, mas aqui numa fratura da forma 2 pode ser necessário em algumas situações. Então ele mostra aqui variações de acesso, como realizar, como é que é feito, né, é bem interessante. Agora a gente clica aqui ó, na fratura naso-orbitotimoidal, mostra uma classificação ainda das fraturas, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, com envolvimento do osso nasal, envolvimento de teto de órbita, da parede lateral, assoalho. Por exemplo, clicando aqui em assoalho, a gente consegue visualizar como que é uma reconstrução de assoalho orbitário, mostrando a importância, né, de reconstrução do perímetro orbitário, fala sobre tomografia, fala sobre tratamento emergencial, né? É interessante ver a indicação de reconstrução com telas de titânio, que muitas vezes é a nossa melhor opção, né? Ainda mais quando é um trauma recente, né? A gente faz reconstrução com tela de titânio, que é o que mostra aqui, né? Aqui, por exemplo, uma tomografia já passou, fala um pouquinho de anatomia, e aqui está a placa, está a tela de titânio, a forma com que a gente adapta essa tela nas paredes orbitais. Enfim, é um site bem interessante, né, para nossa referência. É realmente um guia para nós, né, para ver se a gente está dentro dos parâmetros internacionais. Então, é essa a ideia. Ok? Então, fica aqui apresentado para vocês, está aí para poder acessar. E eu não podia deixar de mostrar para vocês mais uma referência, que é meu próprio livro, o Manual de Cirurgia Oral e Maxilofacial. Muitos alunos já têm acesso, né? A gente conversa com nossos alunos aí. Mas, enfim, para quem não conhece, eu mostro para vocês aqui aonde encontrar. Vocês podem encontrar a versão impressa no Clube de Autores e a versão e-book, para quem gosta, né, de ver pelo computador, no Amazon. Então, aqui é a versão impressa, vou abrir um pouquinho aqui no próprio site para mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo, né? Então, a gente procura falar não só do trauma, que foi o capítulo de hoje, né, que foi o tema de hoje, mas a gente tem capítulos desde a avaliação pré-operatória, dentes inclusos, implante, reconstrução óssea, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM. Então, assim, todas as áreas da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial a gente conseguiu abordar nesse livro. E para quem gosta da versão e-book, também está aí para vocês. Então, finalizamos hoje mais um tema. Hoje foi caso clínico na área de traumatologia. Sempre que a gente tem um caso diferente, um caso interessante, a gente traz para vocês, para poder discutir juntos, né? E é isso. Até a próxima. Um grande abraço. Se você gostou deste vídeo, dê um like para que possamos realizar mais vídeos como este. Dê seu comentário e fale quais temas de cirurgia você gosta mais. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nosso conteúdo.